Você já parou para pensar que talvez a Bíblia esconda criaturas tão assustadoras quanto fascinantes, e que boa parte das pessoas passa direto por elas, como se fossem apenas poesia antiga? Pois, o Leviatã não é só um monstro marinho qualquer. A real é que ele representa algo muito maior: caos, poder e um aviso claro do divino. E aqui vai um alerta. Se você acha que já viu tudo que a Bíblia tem de estranho e misterioso, pense de novo. Muita gente acredita que o Leviatã é só uma metáfora, uma história simbólica para entreter os curiosos. Mas e se não for bem assim? E se existirem evidências reais, atuais, que conectam esse ser bíblico com fenômenos inexplicáveis que acontecem hoje, nas profundezas do mar? Estamos falando de um nível de mistério que deixaria até cientistas sem resposta. E o mais intrigante, isso pode mudar a forma como você enxerga tudo o que acreditava saber sobre o mundo espiritual. Então, se você quer mergulhar num oceano de conhecimento que mistura teologia, ciência, mitologia e o inexplicável, fica comigo até o fim. Porque o rugido do Leviatã pode ser mais real e mais próximo do que você imagina. Dizem que, nas profundezas do oceano, aquele mesmo onde a luz do sol não ousa se intrometer, habita uma criatura tão colossal, tão absurda em sua magnitude, que até os mais valentes estremeceriam só de ouvir seu nome: Leviatã. Sim, estamos falando de um ser bíblico que carrega nas costas o peso simbólico do caos e da destruição. Agora, imagine isso: um monstro marinho criado pelo próprio Deus no quinto dia da criação. Não é qualquer ser, não. É o próprio terror vestido em escamas. O Leviatã não surge à toa nas Escrituras. Ele aparece como uma resposta divina ao poder desmedido do oceano, como se fosse uma versão ancestral dos nossos maiores medos. E o mais curioso, ele não é uma metáfora poética escondida em versos rebuscados. É uma entidade com o endereço certo: as profundezas do mar. Aliás, é quase como se a Bíblia dissesse: há lugares onde até o mais audacioso dos homens não deve se meter. Agora, pensa só. Se ele foi criado no mesmo pacote que as aves do céu e os monstros marinhos, o que isso revela sobre o equilíbrio da criação? Que até o caos tem seu lugar ordenado. É o tipo de reflexão que vira a chave na mente de quem está acostumado a olhar só a superfície das coisas. E por falar em superfície, já parou para pensar no que mais pode estar escondido ali embaixo? Ciclone. Quando se fala da descrição do Leviatã no livro de Jó, a sensação é que a própria Bíblia resolveu dar asas, ou melhor, escamas, à imaginação. Mas calma lá, não é fantasia não, é precisão cirúrgica. A criatura é descrita cuspindo fogo pela boca, soltando fumaça pelas narinas e tendo uma pele tão resistente que nem lança, flecha ou espada tem coragem de tentar perfurar. É como se estivéssemos diante de uma versão divina de um dragão medieval. E não para por aí. Viu? Disse que só de olhar para ele, a alma já pede arrego, tamanha é sua imponência. O texto chega a perguntar: você consegue amarrar ele com uma corda e dar de presente para suas filhas? Imagina isso como um bicho de pelúcia. Pois é, a ironia bíblica escâncara. Leviatã não é domesticável. Não se negocia com ele, não se compra no mercado, não se vende em pedaços. Ele é o ápice da força selvagem, incontrolável, indomável. É como se esse monstro fosse a personificação do limite que o ser humano jamais deveria cruzar. Sabe aquele ditado: quem procura, acha? Pois bem, no caso do Leviatã, quem procura, se arrepende amargamente. E aí surge aquela pontinha de dúvida na mente: será mesmo que estamos seguros, ou existe algo muito maior por trás do que a gente entende por realidade? Óleo, balão de fala. Alguns estudiosos, na ânsia de decifrar o indizível, tentaram reduzir o Leviatã a uma mera alegoria, como se fosse só mais uma metáfora sobre governos opressores ou potências malignas. Mas a verdade é que essa ideia não se sustenta quando se encara de frente o texto sagrado. A linguagem usada na Bíblia, especialmente em Jó, é literal, detalhada, quase gráfica. Não parece nem um pouco preocupada em sugerir sutilezas políticas. Ali, o que temos é uma criatura real, com características específicas, quase táteis. E faz todo sentido, né? Afinal,
Se tudo for metáfora, a Bíblia vira um quebra-cabeça sem peças. A interpretação literal do Leviatã revela algo mais profundo, um lembrete de que há forças além do nosso controle. É como o mar revolto. Você pode estar de cruzeiro, curtindo a brisa, e de repente, bum! Vem a tempestade. Assim também é o caos que o Leviatã representa. Mas não um caos qualquer. Um caos controlado por Deus, com hora e lugar para existir. Agora me diz, quantas vezes a gente tenta racionalizar o irracional só para se sentir mais seguro? É igual quando alguém tenta explicar um pesadelo dizendo que foi só o jantar pesado. Às vezes, é mais sábio aceitar que certas coisas existem além da nossa compreensão, e que talvez o Leviatã seja um desses lembretes incômodos, mas necessários. Chega um momento em que até o mais poderoso dos monstros precisa encarar sua sentença. E no caso do Leviatã, o veredito já está escrito. Ele será derrotado por Deus. E não com uma arma física. Viu? A Bíblia diz que será com a própria palavra do Senhor, representada como uma espada afiada, viva e penetrante. Imagina o peso simbólico disso. Uma simples fala de Deus tem mais poder que qualquer exército, mais impacto que qualquer bomba. Esse momento, descrito em Isaías 27:1, não é só um final épico, é uma declaração de autoridade suprema. O Leviatã, que ninguém conseguia domar, que fazia até guerreiros tremerem nas bases, simplesmente cairá diante da palavra. É como se Deus estivesse dizendo: não existe força que resista ao que eu decreto. Forte, né? É como ver o chefe final do jogo sendo derrotado com um clique divino. E essa cena ainda deixa uma pulguinha atrás da orelha. Se o Leviatã representa o ápice do caos e ainda assim está sob controle, o que isso diz sobre os nossos próprios Leviatãs internos, nossos medos, traumas e inseguranças? Será que também não podem ser derrotados pela força certa, no momento certo? Cara pensativa, e aí que a gente se pergunta: e se o Leviatã não for só mito? Se existe um lugar perfeito para ele se esconder, é o fundo do oceano. Esse universo paralelo que cobre 70% da Terra e que a gente conhece menos que a superfície da Lua. A ciência já admitiu: 95% do volume oceânico permanece inexplorado. E se, nesse vácuo de conhecimento, habitar uma criatura que desafia todas as leis da lógica? Loucura? Talvez. Impossível? Nem tanto. Agora presta atenção nesses registros reais. Sons inexplicáveis captados na Antártida, como Júlia, Trem e Slota. Não são lendas urbanas, são dados da NOAA, a agência americana que monitora os oceanos. Esses barulhos, que mais parecem gritos de gigantes adormecidos, nunca foram explicados completamente. E se, só se, o Leviatã estivesse entre eles? Pode parecer coisa de filme, mas é exatamente essa dúvida que alimenta o fascínio. E convenhamos, todo mundo ama um bom mistério, né? É o que mantém a mente viva, ativa, pulsando. A questão aqui não é só se o Leviatã existe ou não, é o que sua possível existência representa. O desconhecido, o incontrolável, o inexplicável. E é nesse terreno fértil que as grandes descobertas nascem. Via Láctea agora me diz: depois de tudo isso, ainda dá para olhar pro mar do mesmo jeito? O Leviatã pode até parecer uma lenda antiga, mas as mensagens que ele carrega são mais atuais do que nunca. O que será que você tem deixado adormecer nas suas próprias profundezas? Quais monstros internos você evita encarar? Achando que é só metáfora? Tá na hora de parar de correr daquilo que te assusta e começar a buscar o conhecimento que liberta. Se até uma criatura criada por Deus tem propósito, por que você não teria? Se o caos foi colocado no mundo com um limite, será que o seu caos interior também não pode ser vencido com a palavra certa? E mais, será que não tá na hora de rever o que você acredita ser possível ou impossível? Porque, acredite, os maiores segredos não estão nas estrelas, estão bem debaixo d'água. Curtiu esse mergulho? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais vindo por aí. E comenta aqui embaixo: qual parte da história do Leviatã mais te fez repensar tudo?